Muito boa noite, senhoras e senhores, galerinha que assiste meu canal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Panorama. Panorama esse para o dia 15 de maio, certo? Vamos falar sobre o que aconteceu hoje no índice, 14, o que aconteceu também no dólar, nos prepararmos aí para o dia de amanhã. Vamos ver o que deu para extrair, né, com o panorama que nós fizemos para hoje, quais foram ali as movimentações. Tivemos uma movimentação bem travada no índice, no dólar até que não foi tão travada quanto no índice. Mas vamos lá, sem mais delongas, já chega deixando aquele like maroto. Se você for novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Me chamo Paulo Ariel, sou um especialista na metodologia Smart Money Concept e trago aqui diariamente um panorama para te estar mais preparado ali com possíveis pontos de interesse, direção do preço, para que você possa atuar ali no mercado melhor, tá bom? Então já se inscreve aí, deixa o like e bora que bora. Qualquer dúvida pode colocar aí nos comentários, ok? Então vamos lá. Estamos aqui já com o nosso Ibovespa na tela, nosso termômetro de mercado para as negociações de renda variável aqui no Brasil. Como eu acabei de comentar, movimentação bem travadinha aí no Ibovespa, ficamos rondando ali o 0 a 0 boa parte do dia e, como eu comentei com vocês, praticamente ficamos ali lutando em cima dessa região aqui de demanda, né? Uma região ali onde acaba gerando ali uma dificuldade do preço em vir fazer essa correção, igual aconteceu aqui anteriormente, né? Eu comentei com vocês, essa regiãozinha fez a mesma situação aqui anteriormente, a região bem igual à anterior aqui. Uma regiãozinha de demanda aqui que ficou segurando bastante o preço, não deixando aqui a bolsa cair tanto quanto poderia, certo? Então nós temos duas expectativas aqui para o Ibovespa, certo? Caso ele não perca essa região, nós teremos ali uma continuidade do movimento de alta, igual aconteceu aqui anteriormente. Caso ele perca, aí a gente teria um movimento aqui corretivo até as regiões de desconto, certo? E aí nós podemos trabalhar com duas referências. Referência essa que contempla o movimento todo de impulso, que seria, vou colocar aqui assim para não atrapalhar muito a visão, ó. Então nós temos esse movimento aqui todo de impulso na alta, começou aqui a partir dos 132.800, onde quebrou estrutura aqui, fez uma reacumulação e subiu novamente. E nós poderemos trabalhar também com uma referência menor, que contempla este fundo a este topo, certo? Então, caso o mercado permaneça ainda trabalhando acima dessa região aqui dos 138.400, a gente teria ali uma continuidade do movimento de alta igual aconteceu aqui anteriormente. Se ele conseguir perder, aí a gente teria ali um movimento corretivo para vir abaixo dos 50%, vir aqui no ponto B, na zona de desconto inicialmente deste primeiro fractal, certo? Para buscar ali liquidez para um movimento posteriormente de alta, certo? Se ele encontrar essa liquidez, ele já iniciaria o movimento de alta a partir desta região. E num cenário maior, né, dele buscar liquidez nesse fractal total, mas ele precisaria perder essa região aqui de fundo dos 136.300. Aí ele viria buscar liquidez nessa outra região aqui de desconto para retomar o movimento de alta. Então, a princípio, vamos começar trabalhando primeiro em cima dessa referência. Se ele perder essa referência, a gente começa a trabalhar em cima da referência maior, ok? Então vamos lá para o mini índice. Mini índice gráfico de 60 minutos na tela. Temos ali as mesmas referências, a referência maior e uma referência aqui menor. Dentro dessa referência menor, né, a gente teria ali uma expectativa melhor de compra na zona de desconto aqui dessa referência, ou seja, o melhor dos mundos na compra seria abaixo dos 139.700. A gente teria as melhores compras ali para poder fazer.
E aí o mercado começou, o índice principalmente, né? Ele estava mais a fim de fazer essa busca ali do que do próprio Bovespa, né? O índice ali no intraday a gente começou a ter algumas quebras de estrutura. A gente vai começar já a trabalhar melhor a partir de amanhã. Então hoje ele abriu aqui em cima dessa região de demanda, deu para fazer um tradezinho aqui logo na abertura, né? Deu para fazer uma comprinha aqui. Depois ele deu uma outra oportunidade de compra, né? Na hora que ele tentou perder aqui e o comprador apareceu de novo, mas essa compra já não teria tanta evolução, teria que encerrar ela aqui por volta do 700, né? Uma vez que o mercado já chegou a fazer um fechamento aqui abaixo, entrou uma agressão de venda aqui bem forte, então não estava com tanta expectativa de romper mais as máximas. Tanto que eu falei pro pessoal, fizemos a compra aqui, falei, ó, expectativa é a gente levar ali para 700, chegou no 700, já encerra o trade e acabou. Quando a gente olha aqui, né, ele chegou a perder, ó, vamos lá. Quando ele rompe aqui essa minimazinha, ele chegou a fazer o fechamento abaixo, né? Então, gerando ali a quebra da estrutura, tecnicamente falando, e validando aqui essa região aqui como uma regiãozinha de venda. Por isso que eu até comentei, olha, se não chegar ali no 700 já encerra. Porque se ele não passar dali, vai virar para venda, né? Então ele acabou gerando uma venda ali e teve a continuidade do movimento. Julguei ali que de repente o mercado fosse ficar travado o resto do dia todinho, mas ele conseguiu ali fazer uma movimentaçãozinha de queda ali, aproximando das 3 horas ali, caiu bastante, em vista do que estava aparentando ficar lateral. Então ele cai forte aqui, já valida outra estrutura, né? Já valida para a gente aqui esse topinho aqui onde surgiu esta venda. A gente tem a validação aqui agora deste bloco de ordens aqui na região dos 140, 680. A gente tem um Fair Value Gap aqui logo em seguida. O mercado faz uma correção aqui, crava numa regiãozinha de oferta, né? Numa regiãozinha de base e já cai aqui logo em seguida, mas não renova o fundo. Então o que eu ficaria de olho para amanhã, tá? Para amanhã eu já não teria mais aqui a expectativa de comprar, né? A expectativa de comprar num fractal menor aqui estava somente acima dos 140 e 200 e não era um dos melhores cenários de compra, né? Cenários ali para fazer mesmo uma operaçãozinha mais curta ali, enfim, um pequeno cenário. Então, vamos aqui, ó. O cenário para amanhã já vai ser mais vendedor a princípio, tá? Principalmente seria interessante ele gerar essa venda antes da abertura do mercado de ações. Seria mais interessante porque o Ibovespa está em cima daquela região lá de trava, ok? Então se o mercado abre com gap de alta, vem tocar aqui nessa região, eu já encararia ali uma venda no risco, utilizando, né, essa região aqui que ele acabou deixando como um ponto de indução. Vamos dar uma conferida aqui. Mas eu acho que essa correção chegou até passar dos 50%. Eu vou passar ali um pouquinho. Passou um pouquinho. Ó, já passou um pouquinho dos 50%, mas se ele abre com esse gapzinho de alta aqui, a gente tem aqui um Fair Value Gap. Vou marcar esse Fair Value Gap aqui também só para fim de conhecimento. Nós temos um Fair Value Gap aqui logo após o bloco de ordens. Então esse bloco de ordens está aí no 140, 680, o Fair Value Gap no 140, 555. 140, 550, né? 140, 550. Vou colocar aqui a caixinha, fica mais fácil, não? Ó. Vou colocar aqui bem na meiuca. 680. Pronto, 140, 550. Então nessas duas regiões eu já pensaria
numa venda, o mercado aqui abaixo dos 760, a expectativa é que ele desça ali para a zona de desconto desse fractal, certo? A gente já está numa estrutura secundária aqui nos 5 minutos de baixa. A gente vinha mapeando ali também no 1 minuto, a gente estava formando também estruturas no 1 minuto aqui, antes mesmo dele fazer essa movimentação baixista, mas o cenário ali não estava muito apetitoso para as vendas. Eu até me surpreendi aqui com o movimento, né? O institucional, o estrangeiro, passou o tempo todo comprando índice. O mercado caía, ele começava a comprar. O mercado caía, ele começava a comprar. Ele passou o tempo todo montando, liquidando e montando posições de compra. Eu achei bem estranho. Então, fica de olho para isso, tá? Possibilidade de venda. Possibilidades de compra, Paulo. Quando que vai ter? Duas situações, né? A primeira é se o mercado vir trabalhar acima dos 140,800, ele quebra estrutura. Aí a gente começa a olhar já para o cenário comprador, mas não acredito que ele vai fazer isso ainda, né? Pela expectativa que ele vem corrigir. Então a gente tem uma região de demanda, primeira região de demanda aqui na zona de desconto desse fractal, no 139,395. A gente tem um Fair Value Gap aqui que eu não marquei, que já fica logo aqui abaixo também dessa zona de demanda. A gente até pode marcar ele aqui, ó. A gente tem aqui uma zoninha de ineficiência logo abaixo. Vou marcar ela aqui também para fins de conhecimento, está no 139,075. E aí depois nós teremos ali a extremidade, né? O ponto mais importante da estrutura lá no 138,285, tá? Então aqui vai ser os pontos mais interessantes para montagem de posições compradoras para o dia de amanhã, ou se não, né, até sexta-feira. Sexta-feira esses pontos aqui vão estar ali em vigor tranquilamente, né? Acredito que sim. Doletinha. Vamos lá pro Doletinha. Doletinha não fez ali uma situação a qual eu comentei com vocês no panorama. Assim, na verdade fez, né? A primeira situação que fez ali, que eu comentei com vocês no panorama, era a seguinte, né? Eu comentei duas coisas com vocês. Primeira, se ele abrisse e ganhasse o 43, ele quebrava a estrutura, aí a gente teria um movimento de alta. Se ele abrisse, não ganhasse o 43, a gente teria um movimento de venda acontecendo, né? Ele abre aqui no 26, vem aqui no fechamento, toca aqui pela terceira, não, praticamente terceira vez, né? Porque ele tocou aqui já nesse bloco no dia anterior no fechamento. Ele toca aqui novamente no bloco, aí cai e perde novamente estrutura. Né? Essa aqui também ele perdeu essa região. Então ele vem aqui, renova o fundo, né? Faz uma movimentação de venda ali forte. Ele até volta forte no mesmo instante em que cai, né? Nessa queda que ele valida essa região aqui do 30 até o 35 aqui, até o 37 para venda. Ele volta forte, né? Eu acabo nem entrando na venda aqui. Depois a gente tenta especular uma vendinha aqui. O mercado fica enrolado aqui, não desenvolve. Chegou a andar ali só, acho que uns 5 pontinhos. E depois ele engata ali uma movimentação já de reversão. Então, quando o mercado vence aqui a região do 37, vem rompendo aqui acima do 37, a gente começa a ter ali um movimento de reversão ali, para também transportar o dinheiro para a zona mais líquida, né? A gente tem aqui uma referência nos 60 minutos, vamos lá? A gente tem aqui a referência nos 60 minutos no dólar baixista, né? Tivemos ali uma queda recente. Hoje a queda do dólar foi até os 604 ali, mais ou menos. A gente tem aqui esse principal ponto aqui até os 733 dessa estrutura. Um bloco de ordens nessa região aqui dos 720. Temos aqui uma ineficiência nessa região aqui, né? Que eu tinha deixado marcada ela, depois eu acabei tirando. Ela está um pouco aqui já acima dos 50% essa ineficiência. Eu acabei preferindo marcar aqui uma zona de oferta que nós temos no gráfico menor, assim como refinei ali o bloco de ordens também da extremidade.
né? Então refinei ele, acho que aqui está marcado nos 15 minutinhos mais ou menos esse bloco. Nos 5 minutos daria para refinar mais ele aqui, né? Diminuir um pouquinho mais, mas lá por volta do 30 ali é um ponto de venda. E a região, né, aqui abaixo dessa zona de oferta, a gente tem um Fair Value Gap que vai até aqui o 670, que você consegue visualizar no gráfico de 1 hora. E aí eu preferi marcar aqui a zona de oferta, onde a gente tem um candle positivo, uma boa compra que teve aqui no dia 13. E depois nós temos um movimento aqui de arrasto, um movimento de venda aqui forte para baixo. Então aqui uma regiãozinha de oferta que pode acabar sendo interessante aí para uma eventual venda que venha acontecer essa semana. Certo? Então esses dois pontos aí estão extremamente válidos para essa semana. Caso o mercado chegue nessas regiões, a gente pode ligar ali as antenas para as possibilidadezinhas de venda, tá? Dólar acima dos 670, a gente já começa a acender ali o rastreador ali para buscar cenáriozinhos vendedores. Mercado, depois de reverter, né? Vamos voltar aqui para a movimentação de hoje. Depois do mercado aqui praticamente reverter a movimentação de baixa para alta, ele não volta muita coisa para mitigar, né? Ele faz aqui também, assim como no índice, fez aqui um leve rompimentozinho, fechou apenas um candle, depois já voltou. Um movimento que a gente fica ali na suspeita de uma varredura de liquidez, né? Uma vez que a gente já estava aqui com vários topos alinhados. Então não caracteriza muito bem num gráfico de 5 minutos realmente assim a intenção dessa quebra de estrutura. A gente tem um movimentozinho aqui até que um pouco forte no que ele vem aqui para romper. Ele acaba, eu até comentei lá com o pessoal, eu fiquei de olho nessa região aqui para ver se de repente ia rolar uma comprinha, né, na região do 20. Mas ele acaba aqui, ó, se a gente olha nos 5 minutos, a gente tem aqui num tempo gráfico menor também daria para olhar aqui, ó, uma qualidade melhor, essa regiãozinha aqui de demanda, né? Nós temos aqui, ó, um movimento acelerado, uma pausa, aí uma outra barra de aceleração forte, outra pausa e aí o restante do movimento ali que rompeu a máxima ali do 639. Então o Dolinha praticamente toca aqui na região do 27, utiliza esta mínima aqui como um ponto de indução para captura de liquidez e aí já começa ali um movimento novamente ali de alta, vem romper aqui novamente a máxima e aí quando ele faz essa quebra de estrutura de continuidade, a gente tem uma confirmação de fato ali que o mercado reverteu, né? Quando a gente tem o primeiro choque, a gente tem o início da reversão. Ainda não está confirmado, mas quando a gente tem aqui o BOS, né, de continuidade, aí está definitivamente confirmado tendência de alta secundária e estrutura ali para levar o mercado para cima. Depois que ele quebra aqui a estrutura novamente, né, aqui ele dá uma fechada, volta aí, depois aqui fecha com mais vontade, ele não retorna aqui nos patamares aqui para oferecer outra comprinha. Então, a princípio, a gente poderia até pensar numa possibilidadezinha de compra, né? Se ele abrisse ele de repente com um gapzinho de baixa. Vou colocar aqui nos 5 minutos de novo, que é melhor para poder identificar aqui. Essa regiãozinha aqui, né, para mim seria interessante para uma comprinha. Esse pontinho aqui para mim seria excelente para uma oportunidade compradora. A gente tem aqui movimento de arrasto aqui forte, né? Depois ele até faz uma pausa aqui, praticamente foi nessa região aqui que ele segurou aqui na volta, mas esse ponto aqui ele já foi testado ali anteriormente, então não ficaria confortável em marcar ele. A gente poderia também considerar aqui, podemos considerar aqui essa quebra de estrutura aqui também, ó. Considerar
assim, ó, se não estaria errado, né? O fechamento acima da máxima é o que precisa para caracterizar como quebra. Se a gente considerar desta forma, a gente teria aqui praticamente um bloco de ordens 2.0 aqui nessa região. A gente tem um bom movimento aqui também de aceleração do preço, então essa regiãozinha aqui é interessante. E a gente tem um movimentozinho de base, porém a gente não tem aqui nenhum movimento aqui por enquanto de indução desse último movimento para a gente pensar numa comprinha aqui no 648. Dependendo do que ele fizer, vamos fazer o seguinte, vamos lá. Primeiro, esses dois pontos aqui para mim são os mais interessantes, tá? 632 e 640. Vou marcar aqui essa regiãozinha de demanda, uma regiãozinha aqui de base, mas seria interessante aqui que o mercado criasse uma indução, uma situação onde induz os operadores ao erro para poder gerar uma compra aqui dentro dessa região. Mas deixa eu verificar aqui mais uma situação. E dentro desse movimento aqui, essa zona está no 50% abaixo. Está. Legal. Então essa zona aqui dá para pensar assim numa comprinha, tá? Nós temos essa zoninha também aqui no 49, mas aí seria interessante acontecer o seguinte aqui, ó. Presta atenção. Mercado abre aqui, não seria interessante ele abrir muito acima dos 670, né? A gente já está bem próximo aí dos 50% do fractal de queda. Seria interessante ele abrir aqui ou no fechamento, né? Pouca coisa aqui acima também, mas que seja, ele fique para baixo dos 670 para poder gerar uma compra. Ele faça essa correção aqui e faça uma paradinha, por exemplo, aqui no 654. Finge que vai subir, deixa aqui uma espécie de fundo acima do 652, aí sim dá para pensar em comprar aqui no 649, tá? Se ele fizer assim, aí já dá para pensar em comprar aqui e levar o mercado para cima, certo? Se ele abrir com gap de baixa, por exemplo, aqui no 648, aí eu já ficaria de olho para comprar nessa região aqui. Utilizaria esse fundo aqui, essa região de base, como um ponto onde ele geraria liquidez, porque o varejo acredita que aqui na perda do 647 eles vão pensar na perda do suporte, vão pensar ali em vender, tá? Então deixar esse desenho aqui só para especificar como que compraria aqui no 649. Tem que corrigir, cair, fazer uma pausa, fingir que vai subir, aí cai novamente. Arma aqui para o varejo, que seria um pivô de baixa, e acaba gerando aqui uma oportunidade de compradora em cima dessa região de demanda, certo? Então a expectativa no dólar na abertura provavelmente vai ser uma compra, e aí acima dos 670 a gente já começa a olhar ali por oportunidades também na venda, beleza? Então, turminha, este é o panorama aí para amanhã, dia 15 de maio, já estamos aí na metade do mês. Deixa nos comentários aqui se o panorama de ontem te ajudou no dia de hoje, se você conseguiu pegar uma operação, seja no índice, no dólar, e quantos pontos você pegou, tá bom? Um grande abraço, um beijo no coração, fiquem com Deus e até amanhã, galerinha.